nossa aula 8.1. Nela vamos trabalhar atividades. Essas atividades são sobre os gases ideais. Então vamos lá. Essa é a nossa lista de atividades e nela possui 6 questões. Vou resolver a questão número 1 e número 2. Para isso vamos utilizar as seguintes equações. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais, que é o R, vezes o T de temperatura. E PV sobre T é igual a PV sobre T, em dois momentos, momento 1 e momento 2. Então vamos à resolução da nossa questão número 1. Se 2 mols de um gás a temperatura de 27 graus Celsius ocupam o volume igual a 57,4 litros, qual é aproximadamente a pressão desse gás? E ele pede para ser adotado o valor de R igual a 0,082 atmosfera litro por mol vezes Kelvin. Vamos fazer essa continha. Mas antes de começar aqui, propriamente dito com a equação de pressão, vamos converter essa temperatura. A temperatura aqui ela foi dada 27 graus Celsius e infelizmente não poderemos utilizá-la assim, pois a nossa equação e também a nossa constante R aqui, ela exige que a temperatura seja em Kelvin. Fazer a conversão é muito simples. A temperatura em Kelvin, quando eu quiser converter, você vai precisar da temperatura em graus Celsius e somar a ela o valor de 273. Se quiser ser mais preciso, você vai somar o valor de 273,15. Mas aqui não é necessário. E aí a temperatura em Kelvin será igual. A temperatura em Celsius foi dada, que é de 27 graus Celsius, mais o valor de 273. Somando os dois, eu tenho que a temperatura em Kelvin equivale a 300 Kelvin. Feita a conversão, podemos passar agora para o cálculo da pressão. Para calcular a pressão, a gente vai usar a fórmula PV igual a N vezes o valor do R vezes o valor do T. Como eu quero determinar o P, vou deixar ele em evidência, ou seja, deixar somente ele antes da igualdade. Então, P é igual a N vezes o R vezes o T sobre o volume. Eu peguei o volume que estava multiplicando desse lado, passei do outro lado, dividindo. Agora podemos dar continuidade. Pressão, que é o nosso P, será igual ao número de mols. Ele me diz que o número de mols é igual a 2. Então, 2 vezes o valor do R, que é de 0,082, vezes a temperatura, que convertemos para Kelvin, e agora ela é de 300. Tudo isso dividido pelo volume, que é de 57,4 litros. Resolvendo agora, multiplicando 2 vezes 0,082 vezes a temperatura, que convertemos para Kelvin, e agora ela é de 300. Tudo isso dividido pelo volume, que é de 57,4 litros. Resolvendo agora, multiplicando 2 vezes 0,082 vezes a temperatura, que convertemos para Kelvin, e agora ela é de 300. Tudo isso dividido pelo volume, que é de 57,4 litros. Resolvendo agora, multiplicando 2 vezes 0. A que temperatura se deveria levar certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 Kelvin, para que tanto a pressão como o volume se duplicassem? Aqui temos que utilizar a relação onde estabelece que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. E aí usamos o número 1 e 2 para indicar essa relação de início e fim.
Então, no primeiro momento é tudo número 1 e no segundo momento tudo número 2. Mas aqui não é importante ser 1 ou 2, é lembrar que é o momento inicial e o momento final. Para resolver aqui, ele me diz que inicialmente, ou seja, no momento inicial, a temperatura é de 300 Kelvin. Então vamos substituir. Então vamos deixar aqui, ó, P e o V sobre 300, que é a temperatura inicial. Ele me diz que vai duplicar a pressão inicial e duplicar o volume inicial. Então vai ser 2 vezes o P inicial vezes 2 vezes o volume inicial. E aqui eu vou gerar uma temperatura e essa temperatura é final. Para fazer a resolução aqui, vamos deixar o T em evidência. Para deixar esse T em evidência, eu preciso colocar ele antes da igualdade. Ou seja, passar ele aqui para cima. Se eu vou passar ele para cima, eu tenho que pegar o P e o V e colocar aqui no lugar dele. E é isso que vamos converter aqui agora. Vai ficar T sobre 300 igual 2P vezes 2V dividido por P e por V. Resolvendo aqui, eu posso cortar o P de cima com o P de baixo, o V de cima com o V de baixo. E aí vai me sobrar o 2 e esse outro 2 que estão multiplicando. Então, posso dizer que vai ficar o valor de 4. Eu tenho T sobre 300 igual a 4. Esse 300 que está dividindo desse lado, eu posso passar ele do outro lado e ele vai vir para cá multiplicando. Então, eu tenho T igual a 4 vezes 300. E 4 vezes 300 é igual a 1.200. Como estamos falando de temperatura, ela está em Kelvin. E aqui eu tenho o valor de 1.200, aplica-se a letra A como alternativa correta. Essa foi a resolução da questão número 2. Essa foi a nossa aula 8.1, onde resolvemos a questão 1 e 2. O restante é com vocês e até a próxima aula. Tenha bons estudos!